Bom dia, pessoal. Tia Andréia mais uma vez na área, começando mais essa semana comigo, né? Porque ontem vocês já tiveram aula com a tia Cláudia e eu espero que tudo esteja às mil maravilhas por aí, ok? Então a gente vai estar dando continuidade nesse bimestre ao assunto verbos. E hoje a gente vai estar estudando a terceira conjugação, tá bom? Verbo, terceira conjugação. Na última aula nós falamos sobre verbos, né? E falamos sobre a primeira e segunda conjugação. Primeira conjugação ar, segunda conjugação er. E hoje vamos estar falando da terceira conjugação ir, ok? Bom, dentro disso, né, há vários verbos com essas terminações. Aí eu botei aqui, ó. Partirei, abriste e sumiu, né? Eles aqui estão conjugados, tá? Eles têm um tempo. Mas eles têm, vamos dizer assim, uma origem. Partirei vem do verbo partir. Abriste vem do verbo abrir. E sumiu vem do verbo sumir. Ó, os três terminam em ir, terceira conjugação. Ok? Ele sempre vai ter uma mãe, uma origem, né? Então, nós aprendemos na última aula que os verbos, eles podem, né, estar no infinitivo, no gerúndio, no particípio, mas o que a gente mais usa, né, para conjugar, né, aí eles estão de uma maneira, como é que a gente pode dizer? As formas nominais, tá bom? Isso aí a gente encontrou lá na página 222, que as formas nominais são infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo é quando eles terminam em ar, er, ir ou até o or, tá bom? O gerúndio é quando tem o ando, tá? Conversando, falando, brincando, cantando, dançando, ó, ando é o particípio. E o ado é o gerúndio, tá? E o ado é o particípio, né? Conversado, falado, mostrado, tá? Gente, isso só vai ser realmente fixado na sua memória com o treino, tá bom? Tia Andréia, mas é tão complicado. Não, não é. Depois que a gente começa a estudar e a exercitar, a gente começa a pegar o jeito. Eu digo que verbo é igual música. Você não aprende a música de estalo. Você ouve, aí você começa a cantar. Daqui a pouco, sem você perceber, você já sabe cantar a letra toda. Ainda mais se for uma música difícil, né? E quando você vê, eu nunca vou conseguir cantar. Não, você vai estar cantando. A mesma coisa é o verbo. Se você exercitar, se você estudar, se você ler, se você tirar um tempo para estudar os verbos, você vai ficar craque neles, tá? Então essas são as formas nominais. Nós usamos, né, normalmente o infinitivo, tá? Que são aqueles 6 tempos que a gente falou aqui, tá? Principalmente, é claro, ok? O infinitivo, que é o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, futuro do presente e futuro do presente, do pretérito. Eu fiz aqui uma folhinha para tentar explicar para você como a gente descobre esses tempos, tá? Bom, no indicativo, tá? O presente, que é hoje, né? Tudo que acontece hoje. Então a gente vai pegar aqui o verbo abrir, tá? Então hoje eu abro, tu abres, ele abre, nós abrimos, vós abris e eles abrem. Isso foi hoje, aconteceu hoje, tá? Aí a gente tem o pretérito perfeito. O pretérito perfeito é alguma coisa que aconteceu ontem, hoje, há pouco tempo atrás, tá? Mas não tem tanto tempo. Então você diz ontem, tá? Então, abri, eu abri, tu abriste, ele abriu, nós abrimos, vós abristes e eles abriram. Tá vendo? Foi ontem. Outro tempo, pretérito imperfeito. Aí eu botei aqui, ó. É um ontem bem distante. Eu costumo dizer que é aquilo que você fazia quando era pequititinho. Então, quando você era pequenininho, você abria a porta, né? Então, eu digo o quê? Eu abria, tu abrias, ele abria, nós abríamos, vós abrias e eles abriam. Viu? Não é nada complicado. É o que você fazia quando era lá pequititito. O pretérito mais que perfeito
é o que aconteceu antes de outra ação passada. É como se fosse uma ação em cima da outra, mas que já aconteceu. Exemplo, João abrira a porta depois da professora. Ó, a professora já abriu, ele veio e abriu também, tá? Então, ó, aconteceram duas ações, é uma ação em cima da outra que aconteceu no passado. João abrira a porta depois da professora. Então, ela já abriu, tá? Então, ficaria como o verbo abrir no pretérito mais que perfeito. Eu abrira, tu abriras, ele abrira. Nós abríramos, vós abrireis e eles abriram, tá bom? Ai, tia Andréia, como é que eu vou descobrir isso? Todos esses finaizinhos estão no livro, gente. Estão no livro, é só você olhar e ir exercitando. Bom, terminamos o pretérito e presente. Vamos para o futuro, tá? Futuro do presente, que é o que vai acontecer amanhã. Um presente bem próximo. Amanhã. Amanhã eu abrirei. Tu abrirás. Ele abrirá. Nós abriremos. Vós abrireis e eles abrirão. Tá bom? É o futuro normal. E o futuro do pretérito é um amanhã que ainda não aconteceu. Ou a gente pode dizer assim, é o que você faria no lugar do outro, né? Se você tivesse a oportunidade de abrir o espetáculo, como é que você faria? Ah, eu abriria, eu abriria dessa forma. Então, eu abriria, tu abririas, ele abriria. Tá vendo como vem a sequência? Nós abriríamos, vós abririas e eles abririam, tá? Então, esses são os 6 tempos do indicativo. Tá vendo? Cada tempo tem a sua forma de ser dita, tá? Aí a gente tem também o imperativo, que eu já falei que é ordem. Aqui você tem os finaizinhos, ó. Tá vendo? Aqui tá usando o verbo partir. Ó, parte tu, parta você, partamos nós, parti vós e partam vocês. Tá vendo? O imperativo já não usa eu, tu, ele, nós, vós, eles normal. São apenas esses daqui. Ok? Temos também o modo subjuntivo. A tia Andréa falou que o indicativo é certeza, é o que você vai fazer. Ou o que você já fez, ou o que você está fazendo. O imperativo, como a gente falou aqui agora, é ordem, tá? Tudo que indica ordem. E o subjuntivo é dúvida. E o subjuntivo tem apenas 3 tempos, tá? O presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Então aqui, ó, vem aqui, ó. Que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Você tem esses finaizinhos para você estudar e fazer as atividades. Então não tem por que errar. Presente do subjuntivo, é só olhar aqui, ó. Viu o que eu? Então é o presente, tá? Que você ainda não fez, você tá na dúvida, que eu parta. O pretérito imperfeito é o se eu. Se eu partisse, você ainda não foi. Se tu partisses, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis e se eles partissem. Tá vendo? Sempre tem a sequência, tá? E o futuro é quando. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes e quando eles partirem, tá? Então, são essas as colocações verbais, tá? Na terceira conjugação. Aqui embaixo, teve criança que achou que aqui tem que fazer dever. Gente, aqui não tem que fazer dever, que são as formas nominais. Ó, falamos lá do infinitivo. Agora aqui, ó, é o infinitivo pessoal e o particípio, tá? Particípio, né? O ado, o ido, tá? Então aqui, ó, partido só, não tem mais nada, ok? Aqui não tem que fazer dever nenhum. E depois vai vir as atividades lá, dentro do que nós estudamos, tá? Então, lembrando aí, tempos, nós temos esses tempos no indicativo, os 6 que a gente mostrou aqui. No imperativo, a gente só tem afirmativo e negativo. No subjuntivo, a gente tem apenas 3 tempos, presente, pretérito imperfeito e futuro.
E as formas nominais provavelmente eu nem vou usar, tá bom? Então, na atividade aí, da número 1, escreva a pessoa, o tempo e o modo dos verbos destacados. Isso é na página 248. Tá? Aí tá lá, partiremos. Você vai botar que pessoa? Eu, tu, ele, nós, vós. Quem é a pessoa? Do plural ou do singular? Aí qual o tempo? Aí você vai ter que olhar lá no indicativo. Se é futuro do presente, se é pretérito mais que perfeito. Só isso. Tá? Agora se tiver assim, ó. Como tá aí na letra C. Se partissem, quais são a forma onde tem partissem, comessem, falassem, ou seja, você olhando os quadros, lá você vai ver o tempo, tá? Opa, calma aí. Ah, tá. Isso aqui é pretérito imperfeito do subjuntivo, ó. Já tô te dando uma pista aí, tá? Então é preciso olhar o texto, senão você não vai conseguir realizar as tarefas. Por quê? Porque querendo ou não, apesar de você já ter visto esses tempos verbais, a gente acaba precisando exercitar, tá bom? Então você vai fazer isso aí, tá? Essa atividade, as atividades anteriores que antecedem, né? A terceira conjugação, que é uma interpretação de texto, tá bom? E aí, na próxima aula, fechando o verbo, tá? A gente vai estar fechando essa matéria e eu vou estar dando uma revisãozinha sobre verbos, ok? Deixa eu ver se é na próxima aula, isso mesmo. Na próxima aula a gente está fechando a matéria verbo, tá? E aí a gente vai estar revisando, ok? Qualquer dúvida pergunte, qualquer dúvida exponha lá, tá bom? E volto a dizer, estude. Verbo não tem, é muito para onde você correr. Essa explicação que eu dei aí, os tempos lá direitinho, preciso pensar. Calma aí, foi quando eu fiz quando era pequenininho? Foi quando eu vou fazer ainda, eu quero fazer no lugar de alguém, uma ação em cima de outra ação no passado. Ah, tá acontecendo hoje. Precisa exercitar a mente, tá bom? E exercitar também na escrita. Coloca lá, faz, pega o próprio verbo do livro, vai tentando fazer e vai vendo que com certeza você vai ficar craque, fera nas formas verbais e na conjugação dos verbos, tá bom? Um beijão pra vocês, um dia abençoado. Tchau, tchau.